Leitura da convocação. Convocação. Montes Claros, 12 de fevereiro de 2026. Prezado conselheiro, o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Montes Claros, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca a Vossa Senhoria para a 262ª reunião extraordinária deste Conselho. Data 25 de fevereiro de 2026, quarta-feira, horário às 13h30, primeira chamada, às 14h, segunda. Local, plenário da Câmara Municipal de Montes Claros, Rua Indiana, número 600, Rio de Janeiro. Expediente: Alexandre, justificativo de ausência de conselheiros. Boa tarde. Presidente, justificam a ausência os conselheiros Marilda Batista, acompanhamento familiar, atendimento de saúde, conselheira Maurina, compromisso profissional, conselheiro José dos Reis, compromisso profissional, conselheira Ana Maria, compromisso profissional também, conselheira Daniele Santos Souza, atividade laboral agendada, conselheira Sheila Silva Mendes, compromisso profissional, conselheiro Hernandes Rodrigues Moraes, reunião de trabalho, conselheiro Júlio César Araújo Lopes, compromisso profissional, conselheiro Edmilson Alves, acompanhamento familiar de atendimento de saúde, conselheiro Cláudio, compromisso previamente marcado de saúde, conselheira Mariana Cristina Meira Camuí, condição de saúde, conselheira Daniela Cristina Martins Veloso, compromisso profissional também. Essas foram as justificativas de ausência de hoje, presidente. Vou passar a palavra ao secretário para as primeiras. Boa tarde, presidente Farley, cumprimentando o cumprimento de todos da mesa, especialmente os conselheiros aqui presentes, representando todas as instituições, todas as categorias, principalmente os nossos usuários, cidadãos de Montes Claros. Queria cumprimentar os nossos trabalhadores da saúde, gerentes, subsecretários, enfim, todos aqueles que acompanham o dia a dia da Secretaria de Saúde e que lá na ponta tem o compromisso de levar aos cidadãos serviço de saúde de qualidade. A gente tem uma ótima reunião, presidente. Ordem do dia. Apresentação do terceiro relatório detalhado do quadrimestre anterior, 2025, e do plano Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o nosso secretário Eduardo, demais colegas da Secretaria de Saúde, nosso presidente Farley, demais conselheiros. Hoje é uma tarde que nos orgulha muito de estar aqui, porque é a nossa apresentação do terceiro relatório quadrimestral, bem como do nosso relatório anual de gestão 2025, onde a gente demonstra todo o serviço feito, todo o empenho durante esse ano 2025, um ano de muita batalha, mas que com certeza nós tivemos muitas vitórias na nossa secretaria.
A gente inicia falando, né, sobre o PAS, que é o terceiro quadrimestre. Ele representa os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2025 e iniciamos com o financeiro. Receitas orçamentárias nesse quadrimestre, nesse ano de 2025, que o orçamento ele não é dividido por quadrimestre, ele é anual. Ele teve um total de receita na ordem de R$1.040.914.826,13. Somente de recursos federais, nós tivemos R$568 milhões. Municipais foram empenhados recursos na ordem de R$266 milhões. Estaduais, R$156 milhões. Só um minuto, vamos preparar um pouco a apresentação. Essa apresentação sua, você alterou, você tem que me encaminhar para a gente acompanhar pelo grupo? Claro, marca pegando também, é só um minutinho. Encaminha para que fica mais fácil. Eu iniciei, eu não mencionei. Que fez algumas alterações, né? Eu não mencionei que nós tivemos na última quinta-feira a nossa Câmara Técnica, onde foi apresentado todo o relatório quadrimestral e o relatório anual com as planilhas. A gente não traz ele aqui, que são 70 e poucas planilhas para poder estar discutindo, então por isso é feito a Câmara Técnica. Na Câmara Técnica foi totalmente elucidado todos os questionamentos, houveram algumas ressalvas com relação à aprovação, que ao final, quando o presidente for colocar em votação, ele deve suscitar isso a todos. Eu vou estar encaminhando aqui, tá, presidente? Ainda aqui. Assim que tiver terminado, eu encaminho, tá? Presidente Alexandre já encaminhou, viu? Então, vou seguindo aqui, gente. A ordem das nossas receitas foi de 1.040 milhões, federais 568 milhões, municipais aproximadamente mais de 266 milhões e estaduais quase 157 milhões. De rendimentos e aplicações financeiras, 30 milhões, serviços próprios, 9.131.000, convênios, 9.047.000 e indenizações e restituições, R$182.573. R$182.573,79. Com relação às despesas orçamentárias, as despesas do âmbito federal correspondem ao valor de R$592.591.000, municipais 261 milhões, estaduais 168 milhões e serviços próprios 8.244.000. Nota-se que a saúde nesse ano de 2025 ela foi arbitrária no valor de 9.663.000, diferença entre receita e despesa. Uma informação que é constitucionalmente obrigatório que seja aplicada uma despesa mínima de 15% na área da saúde da prefeitura. A prefeitura invista pelo menos 15% na saúde. E o município, nesse ano de 2025, aplicou 29,53%, que dá um total de R$259.386.334,63. Nós colocamos ali abaixo os anos de 2023 e 2024 para que seja um parâmetro de comparação. Em 2023 foram 29% e correspondeu a 197 milhões. Em 2024, 243%, 243 milhões, referente a 30,85%. Os valores diminuíram de porcentagem e aumentaram o valor monetário porque o investimento esse ano foi maior. Ano passado era 800 e poucos milhões. Dividindo a secretaria, nós começamos com a diretoria de regulação, que cuida da parte de alta complexidade hospitalar, né? Aqui a gente tem os repasses financeiros do terceiro quadrimestre de 2025 para os hospitais, de acordo com produção, incentivos, emendas estaduais e federais.
Então, o Haroldo Torinho, de contrato, produção de contrato, ele recebeu 8.747.000. O Dilson, 13 milhões, o Mário Ribeiro, 8 milhões, a Santa Casa, 28 milhões e o HU, 3.465.000 de ordem de contrato, né? Produção e contrato. Incentivos de setembro a dezembro, o Haroldo, 7 milhões, o Dilson, quase 5 milhões, o Mário Ribeiro, 8 milhões e meio, a Santa Casa, 17 milhões e o Hospital Universitário, 6 milhões e 800. Emendas estaduais e federais, na ordem de 3 milhões e 700 mil para o Haroldo, o Dilson 5 milhões, o Mário Ribeiro 2 milhões, a Santa Casa 430 mil e o HU não recebeu emendas estaduais e federais. O total nesse terceiro quadrimestre de orçamento para os hospitais foi de 118 milhões 57 mil 328 reais e 75 centavos. No ano, a gente tem esses mesmos pagamentos com um total de 348 milhões 875 mil 877 reais. A Santa Casa recebeu 152 milhões, o Dilson 76 milhões e 838 mil, o Haroldo 61 milhões, o Mário Ribeiro 36 milhões e o HU 20 milhões e 943 mil reais. Aqui a gente passa para consultas e exames, lembrando que a Prefeitura de Montes Claros ela paga uma tabela diferenciada da tabela do SUS. Então a gente pode verificar lá em azul que é o valor pago total, né? No caso do Provida, ele pagou R$1,5 milhão aproximadamente. O recurso federal referente a isso foi de 364 mil e a Prefeitura colocou, pela tabela diferenciada, mais de R$1 milhão. Totalizando, nesse terceiro quadrimestre, de recursos municipais, 1.803.000, recurso municipal, 738 mil, num total de R$2.541.000, realizando de consultas e exames, um total de 32.648 no terceiro quadrimestre. Essa próxima lâmina, ela é referente ao ano. Então, a gente tem de recurso municipal, 5.104.000 investido em consultas e exames. E recurso federal, valor de 2.040.000, com um total de 7.144.000. Então, a produção total, somente no ano 2025, 93.662 consultas e exames realizados. Pode passar. A produção de laboratórios e de análises clínicas, a gente tem no terceiro quadrimestre um total pago de 4.032.000, com um total de procedimentos de 770.000 procedimentos realizados por diversos laboratórios e hospitais que realizam esse tipo de procedimento. Anualmente, foram pagos no ano de 2025, foram pagos 12.270.000, com um total de 2.333.284 procedimentos de laboratórios de análises clínicas no ano de 2025. Aqui a gente separa os procedimentos que são realizados em âmbito hospitalar e âmbitos ambulatoriais, tanto de urgência quanto de procedimentos seletivos. São cirurgias realizadas. No terceiro quadrimestre, a gente tem lá, no total hospitalar, 5.626 procedimentos realizados, no ambulatorial, 2.397, com valor de 19 milhões para o hospitalar e 52.000 para o ambulatorial. Isso é caráter de urgência, tá? Foram realizados no total 8.023 procedimentos, que dá uma média de 66 procedimentos dia, somente na urgência. Com relação ao eletivo, no terceiro quadrimestre, foram realizadas dentro do âmbito hospitalar 6.604 procedimentos eletivos, ambulatoriais 10.038 procedimentos, totalizando 16.642 procedimentos, o que dá em média 138 procedimentos de cirurgias eletivas por dia no município de Montes Claros. Se a gente leva isso para o ano, a gente teve em cirurgias de urgência no âmbito hospitalar
17.026 procedimentos, ambulatorial 6.812. Eletivos, Montes Claros realizou 18.065 cirurgias eletivas em âmbito hospitalar e 28.430 em âmbito ambulatorial, uma média de 127 procedimentos por dia no ano de 2025. Se somarmos eletivos e urgência, Montes Claros realiza quase que 200 cirurgias dia no ano de 2025. A diretoria de regulação ela também tem o TFD, que é aquele tratamento fora do domicílio, para aqueles pacientes que necessitam de procedimentos que não são compactuados em Montes Claros ou que Montes Claros não tem capacidade instalada para estar realizando. Foram feitos no ano de 2025 um total de auxílio financeiro, tanto para pacientes quanto para acompanhantes, no valor de R$ 2.186.000 e despesas com viagem somente para motoristas R$ 67.000, um total de R$ 2.254.000. Aqui ao lado a gente tem detalhado o que foi no terceiro quadrimestre de 2025, com ambulâncias 86, transportes, no ano 2025 278 e por aí vai. Aqui a gente tem detalhado todos os procedimentos que o TFD de Montes Claros abarca, né? Eu não vou ler um por um, porque são muitos, mas já está para todos. Quem tiver interesse, a gente vai estar passando para vocês. As clínicas de fisioterapia no terceiro quadrimestre, elas realizaram um total de 50.778 procedimentos, que dão um valor de R$ 256.305. No ano, foram 162.982 procedimentos, um valor de R$ 824.354,42. A diretoria de regulação ainda acompanha a rede de cuidados à pessoa com deficiência. E no terceiro quadrimestre foi destinado à APAI um valor de R$ 1.065.000. A Fundação Clarice de Albuquerque, R$ 243.000. E ao Capelo Gaivota, quase R$ 230.000. No ano, esses valores são de R$ 2.577.000 para a APAI, R$ 338.000 para a Clarice Albuquerque e R$ 305.173 ao Capelo Gaivota. Ainda sobre dados da rede de cuidados à pessoa com deficiência, que trata de deficiência visual, intelectual, física e auditiva, nós tivemos um agendamento para a primeira consulta no terceiro relatório, no terceiro quadrimestre, de 1.037 usuários para a primeira consulta. No ano, foram 4.190 usuários que tiveram a primeira consulta agendadas. A quantidade de usuários atendidos no terceiro quadrimestre é de 10.151, no ano 27.521. E a quantidade de atendimentos realizados no terceiro quadrimestre é 19.601 e no ano 48.312 procedimentos realizados às pessoas com deficiência. Foi instituído a Comissão Municipal de Urgência e Emergência, que trata de programas estaduais de porte de urgência e emergência, fluxograma da saúde mental, tem a comissão para a implantação das novas UPAs, que eles verificam os projetos, não só arquitetônicos, mas também de compra de equipamentos, materiais. Eles viabilizaram o fluxo de vulnerabilidade social, além do fortalecimento hospitalar, que foi publicado no edital 05 de 2025. Nós tivemos auditorias no ano de 2025, todas as auditorias já foram finalizadas, tem auditorias 5 e 6 que já foram finalizadas em outubro de 2025 e enviadas aos gestores, no hospital além do Torinho, a auditoria 5 e no Hospital Santa Casa, na auditoria 6. Essas auditorias para verificar a conformidade dos contratos que são realizados entre secretaria e prestadores, né? O relatório complementar da auditoria 1, a análise da estruturação formal e da execução dos instrumentos de contratualização realizados pela secretaria junto aos prestadores foi concluída em novembro de 2025 e entregue ao gestor municipal.
Foi também realizada pelo setor de auditoria a visita técnica número 4 para a apuração de atendimento hospitalar à criança, realizado no Hospital Santa Casa. Foi concluído em setembro de 2025 e encaminhado ao gestor. Assim como a perícia número 1, foi levantada a apuração de circunstâncias relacionadas ao atendimento prestado a paciente no Hospital Dilson Godinho, e concluído também em 2025, em novembro de 2025, e encaminhado ao gestor e ao Ministério Público. Nós temos a ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde, que recebeu no terceiro quadrimestre um total de 827 chamados, que vão desde solicitações, reclamações, elogios, até denúncias e informações. Dessas 827 solicitações, 668 foram arquivadas, 115 fechadas, ainda tem 39 em análise, 4 foram encaminhadas e uma foi solicitada a complementação dessas informações, dessa ouvidoria. No ano de 2025, são 2.879 chamados que a ouvidoria recebeu. Solicitações 1.636, reclamações 822, elogios 201, comunicação de irregularidades 168, denúncia 29 durante o ano, informação 19, sugestão 4. Destas 2.879, 2.697 já foram arquivadas, 120 foram fechadas, 52 estão em análise, 9 foram encaminhadas e uma que foi solicitada a complementação para essa ouvidoria. Aqui a gente tem descritivo cada um dos tipos de ouvidorias, né? Elogio, informação e dizendo para onde que é destinada cada ouvidoria. Elogio para a equipe, informação desconhecimento para a equipe, fila de espera, denúncia e por aí vai diversos tipos de solicitações. Aqui também detalhado no ano de 2025. Contempla também o NAJU, que é o Núcleo de Atenção Judicial, ele que é responsável por cumprir as ordens judiciais que chegam ao município. A gente teve ordens judiciais cumpridas no ano de 2025, um total de 397. Pacientes de protocolos atendidos, 992, com um total gasto de R$ 8.525.000 aproximadamente. Aqui a gente tem detalhado todos os procedimentos que o NAJU faz, vão desde depósitos judiciais, transferências de medicamentos importados, fraldas específicas, protocolos de leite, protocolos de fralda, entre outros. Aqui está detalhado, né, as sentenças judiciais. O NAJU pagou 3.711.000 de sentenças judiciais, oxigenoterapia 2.770.000, de protocolos, são esses de fralda, de leite, 3.119.000 e pequenas despesas 39.000 reais. No total são 9.641 com atenção judicial. Lembrando que esse recurso é 100% do município. O NAT é aquele núcleo de apoio técnico que ele recebe a demanda antes de ser ajuizada, para que muitas das vezes seja solucionada de forma direta com o prestador, que não leve ao ajuizamento daquela ação e onere mais os nossos o dinheiro da prefeitura. Então nós tivemos de demandas recebidas e respondidas no terceiro quadrimestre 15, no ano 92, e de produção, quesito 5, nota formativa 9, pareceres 11 no terceiro quadrimestre. Em 2025, 13 quesitos, 38 notas informativas e 47 pareceres. Esses pareceres são justamente essas respostas que são dadas ao Ministério Público sobre questionamentos de pedidos de cirurgias ou medicamentos que eles pedem que sejam diferenciados daqueles que o SUS fornece. Muitas vezes o do SUS, muitas vezes não, a maioria das vezes o do SUS é suficiente para aquele determinado procedimento. Partindo agora para a assistência farmacêutica, no terceiro quadrimestre, a gente conta hoje com a nossa rede de 61 farmácias no município, sendo 46 unidades de farmácia nas unidades básicas de saúde, uma central de abastecimento farmacêutico, que é o almoxarifado, uma farmácia componente estratégico, a farmácia componente especializado, uma unidade dispensadora de medicamentos no programa HIV e AIDS e hepatites virais,
4 farmácias da Unidade de Saúde Mental e CAPS, 2 farmácias do Centro Prisional, 2 farmácias das policlínicas, incluindo Saúde da Mulher e Ambulatório para Pessoa Trans e Especialidades Médicas, uma farmácia de Viva de fitoterapia, uma farmácia hospitalar no Alto Quadro, uma farmácia na UPA e 10 postos de medicamentos na zona rural. No terceiro quadrimestre foram dispensados 20.665.790 medicamentos e insumos, atendidos um total de 333.516 usuários. No ano são 59.436.246 medicamentos e insumos dispensados, com 1.759.900 usuários atendidos. Recursos utilizados em 2025, 10.155.962,74 centavos. Aqui nós temos algumas ações que a assistência farmacêutica realiza, que não deixa capacitações, até o cuidado farmacêutico com o paciente que está começando a tomar medicamentos, mas que não é. E aí eles fazem um esquema de cores para identificar na cartela do medicamento e a cor qual medicamento que ela deve tomar cada dia, levando cuidado ao paciente. Ainda na assistência farmacêutica a gente tem a Farma Verde, que no ano, no quadrimestre, distribuiu 480 xaropes de guaco, 180 pacotes de capim santo, 320 cúrcuma, 120 sachês de erva cidreira, 620 frascos de córdia, 420 cremes de aloe vera, 480 frascos de papo de vaca cultura, 7 sachês de espinheira santa e 15 frascos de tintura de líquida. No ano são 1.180 frascos de xarope de guaco, 880 capim santos, 610 frascos de cúrcuma, 730 sachês de erva cidreira e os demais. Aí nós tivemos nesse ano a implementação do laboratório de controle de qualidade, além da capacitação dos profissionais de saúde e agentes de endemias e a publicação de cartilhas informativas destes produtos. Saindo da regulação e ciência farmacêutica, a gente passa para a atenção primária, que hoje conta com cobertura de 143% da população de Montes Claros. Esse 143% representa que hoje a gente consegue cobrir, além da capacidade que o Ministério da Saúde preconiza, Então nós temos hoje 172 equipes de saúde da família, com 2 equipes de consultório na rua e 5 equipes de atenção primária prisional. No terceiro quadrimestre, a atenção primária produziu de visitas domiciliares 791.676 visitas, 518.000 procedimentos individualizados, 376.000 atendimentos individuais, 15.000 coletas coletivas, 7.607 marcadores de consumo alimentar, um total de produção de 1.708.000. No ano, a atenção primária, ela produziu 2.457.918 visitas domiciliares, 1.563.000 procedimentos individualizados, 1.151.000 atendimentos individuais, 45.970 atividades coletivas, 32.978 marcadores de consumo alimentar, um total de 5.251.703 foi a produção da atenção primária no ano de 2025. Aqui algumas das muitas ações que a atenção primária realiza durante o ano, no quadrimestre, então. Aí você tem o Novembro Azul, Outubro Rosa, escovação dental supervisionada, Dia das Crianças, Setembro Amarelo, entre outros. Ainda na atenção primária a gente tem a saúde bucal, que conta hoje com 137 equipes, ali está escrito ESF, mas é SBs. 137 equipes de saúde bucal com 113% de cobertura. E nós recebemos a unidade de odontomóvel, que veio do Pacto da Saúde do Ministério da Saúde. A saúde bucal tem uma produção total de quase 347.000 procedimentos, atendimentos individualizados, que vão de procedimentos odontológicos 191.000, escovação dental 89.000, atendimento odontológico 51.000 e primeiras consultas odontológicas no quadrimestre quase 14.000 primeiras consultas.
No ano, são 1.009.000 procedimentos realizados, produção realizada, que vão de 583.000 procedimentos, 213.000 escovações dentais supervisionadas, atendimento odontológico 166.647 e primeiras consultas odontológicas 46.226. A saúde bucal conta ainda com 3 CELs, que são centros de especialidades odontológicas, que é no Dr. Manuel Brito Júnior, no Hospital Universitário e o CEL Santos Reis, que tiveram produção nesse ano, nesse quadrimestre, de 8.739, no total de 26.455 procedimentos. No ano, são 25.790 procedimentos, atendimentos somente nos CELs e 75.706 procedimentos realizados nos CELs. Ainda tem o Laboratório Regional de Prótese Dentária, que o terceiro RDQA, ele produziu 591 próteses no ano, 1.437 próteses. A atenção primária também conta com o consultório na rua, que atende aquela população em situação de rua. No terceiro quadrimestre foram 5.096 atendimentos e no ano 18.717 atendimentos realizados às pessoas em situação de rua. Existe a coordenadoria de telemedicina na atenção primária, que hoje conta com 44 especialidades ofertadas. O projeto começou com 16 e que hoje tem 44, que elas estão elencadas aqui no quadro. No terceiro quadrimestre foram 691 teleconsultorias e no ano 1.535. Aqui a gente tem um ranking dos meses que Montes Claros teve em primeiro lugar, daqui eu não vou conseguir ler. Teleconsultoria também em neurodivergências e os profissionais hoje cadastrados são 516 profissionais cadastrados no município. A equipe ela conta com capacitações constantes, em formato virtual 2 vezes por semana e capacitações de coordenadoria para os profissionais de saúde. Aqui a aquisição de equipamento no âmbito de saúde, uma ordem de compra, né, para kits de telesaúde. A Secretaria também garantiu um investimento de 3.780.000 via programa Mais Especialistas para o novo centro de telesaúde. Programas e projetos estratégicos, ele trata aqueles programas como testes do pezinho, populações vulneráveis, foco na equidade, inclusão social, fortalecimento de políticas públicas. Aqui alguns eventos realizados por eles. O programa Miguelinho está dentro desse projeto, reunião com diretores de escolas, capacitação de testes, servidores de educação, realização da avaliação ocular dos estudantes, capacitação da seção primária, saúde da população LGBT, população privada de liberdade, saúde da população indígena e dos povos e comunidades quilombolas. Ainda tem parceria com pesquisas da Fiocruz, eventos do Novembro Azul, saúde do idoso, programa Filhos de Minas, com entrega de 50 kits enxovais. Ainda a atenção primária tem Saúde aos Montes, que leva para as praças um pouco de mobilidade para aquelas pessoas que às vezes não têm acesso à academia e se torna inclusivo o programa, né? Neste terceiro quadrimestre foram 101.496 usuários contemplados e no ano 271.811. De procedimentos que vão desde a auriculoterapia, yoga, musicoterapia, são 19.207 no terceiro quadrimestre e 101.000 no ano de 2025. Aqui a gente tem o mapa do município e onde tem o Saúde aos Montes atua, praticamente em todos os locais do município de Montes Claros. Aqui algumas imagens da equipe em trabalho, né? Transporte sanitário eletivo é aquele transporte onde dá acesso aos usuários aos pontos de atenção da rede assistencial, em tempo e local oportuno para a realização dos procedimentos de caráter eletivos. No terceiro quadrimestre foram 1.458, no ano 5.410 procedimentos. Melhor em Casa é um programa que atende aqueles pacientes deshospitalizados, onde eles já tiveram alta hospitalar,
e eles vão para casa e a família não tem condições ou eles não têm condições de um tratamento adequado, mas eles não podem mais ficar dentro do hospital porque já tiveram alta. E aí nós tivemos ainda atendimento de procedimentos no terceiro RDPA 9.425, no ano 37.179 atendimentos e procedimentos. Aqui algumas imagens, né, da equipe. Contamos ainda com duas policlínicas, a Dr. Carlos José do Espírito Santo, que teve no terceiro quadrimestre uma produção de 12.170 consultas e exames realizados, e no ano 2025, 34.582, contando com 56 profissionais, sendo 28 médicos e 28 profissionais de apoio. A Policlínica Ariosto Corrêa Machado, que teve uma produção no quadrimestre 6.787 e no ano de 20.434 exames e consultas realizadas. Saúde da Mulher, que fica lá na Policlínica do Dr. Carlos José do Espírito Santo, ela atende aquele serviço de média complexidade, especializado no atendimento pré-natal de alto risco e das mulheres que têm indicação ao acompanhamento da atenção especializada. No terceiro quadrimestre foram 10.556 pacientes atendimentos realizados e no ano 35.383, que vão desde mamografias, ultrassonografias, pélvicas e mamárias, entre outros, né? Inserção de DIU e outros. Aqui alguns momentos do Tubo Rosa, Centro de Órtese e Prótese. No terceiro quadrimestre, ele entregou, entre cadeira de rodas, órteses e próteses, um total de 103, e no ano 510 órteses e próteses cadeira de rodas entregues à população. Ele conta ainda com atendimento médico e equipe multidisciplinar. No quadrimestre foram 13.736 dispensações e no ano de 2025 41.345. Então, desde entrega de dispositivos coletores, né, que é aquela bolsa de colostomia e urostomia. Aqui alguns eventos realizados, né? O RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, ele conta hoje com o CAPS 3, CAPS AD2, CAPS AD3, CAPS I, além dos serviços de residencial terapêuticos, né, SLT, e unidade de acolhimento adulto mista e unidade de acolhimento infanto-juvenil. No total do terceiro quadrimestre foram 26.909 atendimentos realizados. No procedimentos realizados no quadrimestre, 94.268. No ano, são 79.329 atendimentos realizados e 281.448 procedimentos realizados. Naqueles serviços residenciais terapêuticos, no terceiro quadrimestre nós tivemos 7, no ano 23. No tipo 2, nós tivemos 9, no quadrimestre 27 no ano. Na unidade de acolhimento mista, 31 e 77 no ano. E no acolhimento infantil, 1 no quadrimestre e 1 no ano. Ainda dentro da rede de atenção psicossocial, a gente conta com leitos psiquiátricos e leitos de saúde mental no Hospital Universitário e no Hospital do Corim. No Hospital Universitário, a gente tem 6 leitos psiquiátricos e 6 leitos de saúde mental. E no quadrimestre foram um total de 82 pacientes. E no Haroldo Torino, são 10 leitos de saúde mental, um total de 153 no quadrimestre. No total, os dois hospitais de leitos regulados são 235 e no ano de leitos regulados são 845 leitos. Aqui algumas ações da rede de atenção psicossocial, né? Ação do Setembro Amarelo, a reunião mensal, saúde mental em movimento, matriciamento, oficinas dos CAPs, assembleias de usuários, ação do Setembro Amarelo na Secretaria de Saúde. Passando agora para o Hospital IUPA, a gente tem o Hospital Dr. Afonso Quadros, que realizou no terceiro quadrimestre um total de 160.049 procedimentos, então desde o acolhimento, procedimentos, laboratório ambulatório de especialidades, ambulatório de feridas, centro de oftalmologia, total de 160.049. No ano são 441.186. Aí a gente tem algumas realizações dentro do hospital, né? Bem como as reformas da enfermaria pediátrica lá no hospital, o conforto dos servidores e a realização em dezembro
realização do Dezembro Laranja, a 4ª edição, né? Nós tivemos 559 pacientes atendidos com 201 biópsias realizadas neste evento. A unidade de pronto atendimento de Guimarães, ela teve no terceiro quadrimestre um total de 162.137 atendimentos e procedimentos. No ano são 500.626 atendimentos e procedimentos. De pacientes transferidos da UPA Chiquinho Guimarães para unidades hospitalares, somente no terceiro quadrimestre são 464 pacientes. E no ano de 2025 são 1.545 pacientes que foram transferidos da UPA para os hospitais. Aqui nós tivemos a renovação da vara sanitária, bem como a renovação da auto-vistoria do Corpo de Bombeiros, a renovação da qualificação da UPA, que passou a receber do Ministério da Saúde, né, recursos federais. Aqui alguns treinamentos e capacitações no desfile de 7 de setembro, lembrando da importância da doação de órgãos, o Dia Mundial da Sepse, Setembro Amarelo, Dia Nacional da doação de órgãos. Aqui comemorativo 5 anos da inauguração da UPA, visita do presidente do Conselho Regional de Medicina, reunião com a comissão de ética, a capacitação dos novos enfermeiros sobre o processo de captação de órgãos e tecidos para transplantes. Passando agora para o Centro de Controle de Zoonoses, a gente inicia com o Lira, que são 4 ao ano, né? A gente saiu de 13,8% no primeiro Lira, passamos para 5,0% no segundo, caímos para 3,1%, saímos do risco para o alerta e agora estamos em 3,7%. Ainda estamos em alerta, lembrando que satisfatório é abaixo de 1, alerta é de 1 a 3,9 e risco é acima de 3,9. Se fizermos um comparativo, nós saímos de números que eram de 13, 8, 15% em alguns períodos de anos anteriores. Em visitas domiciliares pelos agentes de combate a endemias, no terceiro quadrimestre foram 167 mil. No ano de 2025, 569 mil visitas. Recolhimento de pneus, 26 mil. No ano, 79 mil. De materiais inservíveis, no terceiro quadrimestre, 200 toneladas e no ano, 749 toneladas recolhidas. Aqui foram pesquisas estratégicas em locais cadastrados já, em pontos estratégicos, no terceiro quadrimestre. Foram 2.192 e 728 no ano. Aqui a aplicação do BV veicular, né, que é aquele... fugiu o nome. Não é isso não, o fumaceiro. É popularmente o fumaceiro. É o portátil e também tem no caminhão passando. O Centro de Controle de Zoonoses também tem o Programa de Controle da Leishmaniose. No terceiro quadrimestre foram 4.254 cães que realizaram atividades de encoleiramento e reencoleiramento, 100% dos setores com atividade. E a realização de 100% da demanda espontânea. No terceiro quadrimestre, demanda espontânea são 3.758 cães e no ano 10.742 cães. Aqui é o controle do Pulex, né, que é a muriçoca, que mensalmente, quadrimestralmente é feito esse controle, os manejos mecânicos nos 19 córregos e canais que cortam o nosso município. Serviço de controle de pragas foram acionados 7.354 vezes e no ano 22.570. Controle de episodia de PNH, que é o primato não humano. No terceiro quadrimestre nós tivemos 40 episodias e no ano 84 episodias. O manejo populacional de cães e gatos, que é a esterilização, no terceiro quadrimestre foram 770 e no ano 2016, entre cães e gatos. Setor de Educação e Saúde e Mobilização, do CCZ, foram 1.088 ações no terceiro quadrimestre e 1.406 no ano de 2025. Vigilância em Saúde do Trabalhador, ela realizou ações de educação e saúde com a meta anual de 750, ela só no terceiro quadrimestre foram 817 e no ano 2.592. Boletins informativos, terceiro quadrimestre 5 e no terceiro quadrimestre 3 e no ano 5. E monitoramento de 96% das notificações e agravos de saúde do trabalhador.
Aqui algumas das capacitações, né? Setembro Amarelo, Educação de Saúde, Violência contra a Mulher, os boletins informativos, passando para o CERES, que é o Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. Nós tivemos uma produção de atendimentos ambulatoriais realizados de terceiro quadrimestre 685 e no ano 2276. Ações de vigilância de ambientes e processos de trabalho 24, no terceiro quadrimestre 24 no ano. Ações de matriciamento 864 e 2076 no ano. Ações temáticas em alusões a campanhas nacionais 9 no quadrimestre e 24 no ano. A capacitação da equipe temática do CERES 40% no quadrimestre, no ano 100% da equipe foi capacitada. Aqui algumas ações do CERES, matriciamento, ações de educação permanente para profissionais, atendimento ao fumante, que foram ofertados atendimentos individuais em grupos ao fumantes em 40 unidades da rede de atenção à saúde. Tem grupos de tabagismo no Vila Anália, SF Marquinhos e SF Morrinhos, com programas de tabagismo, cooperadores de gás e agentes de reciclagem. Educação permanente. O núcleo de educação permanente, ele planeja e executa ações de qualificação para toda a equipe da Secretaria de Saúde. A gente tem diversos temas, né? Tema IMIC-MOD para médicos e enfermeiros, sinais e sintomas para o CA infanto-juvenil, câncer infanto-juvenil, projeto de vigilância alimentar, projeto Cuida Chagas. Tivemos também a terceira semana do Odonto, o 7º simpósio Envelhecer com o público de médicos e enfermeiros. Fizemos parte do fórum do selo Unicef, comemoração do Dia do Médico, workshop em cuidados paliativos com o público de médicos. A vigilância sanitária, no ano, ela emitiu relatórios, aprovações, cadastros, inspeções, no terceiro quadrimestre 5.712 e no ano 25.914, estão aqui elencadas com diversas especificações. Aqui algumas ações realizadas pela vigilância. Em setembro de 2025, a aquisição de equipamentos e capacitação dos servidores. E em novembro de 2025, o workshop da indústria farmacêutica, o ciclo de vida do medicamento. Vigilância em saúde ambiental, que realiza o programa de Vigiágua, que é aquele de monitoramento da qualidade de água para consumo humano. Coleta de água no canteiro de obra da Novo Norte, na Éter Mundinha, na Escola Municipal Mariana Santos do Palácio Rural. Cadastro de área potencialmente contaminada, aqui é Vigisol, que é o monitoramento do solo contaminado ou potencialmente contaminado. Então aqui a gente tem o cadastro da área potencialmente contaminada na área urbana, com descarte de lixo e entulho no Alcides Rabelo, assim como aqui no Santo Amaro. Inspeção do ETA Morrinhos, do ETA do Pacuí, ETA, que é a estação de tratamento de água, né, na Aparecida do Mundo Novo, reunião com o SF Santa Bárbara. Aqui a gente tem ações educativas e laboratório. O laboratório de análise de água e vigilância em saúde ambiental, que é o centro colaborador do tipo B. Passando para o SAI, que é a saúde, que é Serviço de Atenção Especializada, a gente tem produção do SAI ampliado no terceiro quadrimestre, um total de 30.262, que são medicamentos de atenção especializada dispensados, imunobiológicos, coletas realizadas no laboratório municipal, um total de consultas especializadas, e no ano, um total de 89.669. A gente tem ainda exames de hanseníase e leishmaniose, biópsia de leishmaniose, atendimento na unidade de dispensação de medicamentos, além de testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites B e C. Vigilância epidemiológica, ela atua junto à população e ao serviço de saúde com diversas funções, que são monitoramento de doenças como dengue, zika, tuberculose e outras, doenças de notificação compulsória, monitoramento em hospitais e unidades básicas dos vetores, coordena campanhas de vacinação e imunização, recebe notificações de casos na rede municipal, investigam surtos e emitem alertas e adotam medidas de bloqueio, divulgam boletins epidemiológicos com os dados locais. Aqui alguns dos eventos, né?
eventos, ações que priorizam infecções e doenças com testagens de IST, campanha de vacinação, manejo de arbovirose, chagas e leishmaniose. Houve intensa agenda intersetorial aos direitos humanos, com enfrentamento à violência contra a mulher e populações vulneráveis como LGBT, além da prevenção ao suicídio. Na imunização do ano de 2025, nós tivemos uma média de cobertura vacinal de 92,86%, que eles são a penta, polio, tríplice viral e a pneumovirose. A gente tem ali a referência no ano de 2025 com fechamento até novembro de 2025. Ainda não tem os dados de dezembro de 2025. Passando agora para a rede de serviços. Rede de serviço é aquela equipe da Prefeitura de Montes Claros. Ela não é uma equipe contratada de terceiros, né? Então, é uma equipe que recebeu nesse terceiro quadrimestre ordens de serviços no total de 1.456 e no ano 4.644. Aqui tem algumas citadas, né? No São Judas, a construção da sala da CS e a CE e administrativa, a construção da varanda, esplanada 1 e 2, piso e passeio externo, piso no todo estacionamento. No Independência 2, a drenagem de água pluvial, Monte Carmelo e Belvedere, a construção da casinha de lixo, construção da casa de compressor, Zé Correia Machado, recolocação do piso cerâmico, cidade industrial, drenagem da água, colocação do piso intertravado na área externa, Santos Reis, construção da rampa de acesso, colocação de gradil na varanda, a Vila Oliveira, também a construção da casinha do lixo, Brejo Novo, reforma e pintura em toda a unidade, realização de contrapiso, colocação de cerâmica, parte elétrica, o passeio em torno ao redor da unidade. Engenharia, construções e reformas. Nós tivemos a construção do OBS Independência no terceiro quadrimestre, obras em andamento terceiro quadrimestre. Vamos lá. UBS Castelo Branco, Bela Paisagem, Nossa Senhora das Graças, Clínica Municipal de Fisioterapia, UPA Alice Maia, UPA Independência, UBS Canelas, UBS Cidade Jardim, UBS Guarujá, CAPS 3 Acácias, CAPS AT3 Canelas, construção do ponto de apoio de Eridinha, reforma, manutenção, conservação, reparação e adaptação das UBS. Concluídas em 2025, Vila Anália, Independência, ampliação da Policlínica Ariosto, cobertura metálica da UBS Acácias, Nova Suíça e Recanto das Águas. Bom, isso é um pouco de tudo que foi feito durante o ano, é longo e é muito orgulhoso fazer parte dessa equipe. Presidente, eu coloco em discussão aqui para ser votado o nosso relatório da gestão, bem como o terceiro relatório quadrimestral de 2025. Obrigado, boa tarde. Palavra aos conselheiros. O conselheiro quer fazer alguma colocação? Fernando. Queria pedir licença em primeiro lugar, presidente, para agradecer, sempre me honrado em estar de volta ao Conselho Municipal de Saúde, e agradecer os conselheiros, agradecer o pessoal, os coordenadores das unidades de saúde que estão aqui. Gostaria, na realidade, só algumas questões. Eu vi que teve muita evolução, isso é indiscutível. Quero parabenizar a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, mas antes de tudo também eu queria parabenizar o consultório na Rua de Montes Claros. Um trabalho espetacular, um trabalho que faz a diferença e que de fato eu pude, como educador social, trabalhar ao lado deles e vi a essência que é aquela equipe. E se o secretário depois puder aumentar a equipe lá para eles também, secretário. O secretário saiu, então o Eduardo saiu, o João fica, né? Aí eu passo a responsabilidade para a Vossa Senhoria. E também não poderia deixar de elogiar neste momento a Naira, né? Nossa colega que hoje assumiu
o pronto-socorro da Santa Casa, quem for lá hoje para olhar, quem for precisar, sabe como é que de fato está, Bruno. Ali mudou. É uma luta que a gente, como conselheiro, tinha feito em outras administrações, em outros contextos, então não posso deixar de parabenizar essa administração do novo pronto-socorro ali da Santa Casa, que está magnífico. Eu queria fazer só alguns questionamentos, inclusive não tem problema se for me passado depois. Eu gostaria de saber o valor unitário hoje por pessoa do TFD, né? Quanto é pago por pessoa, TFD. Gostaria de entender mais das demandas que estão feitas pelo Centro de Óculos e Próteses. Nós que estamos à frente temos visto, secretário, uma dificuldade muito grande de atendimento, cadeira de roda, enfim. A outra também, uma época nós conseguimos colocar aqui em Montes Claros, para ter um projeto de lei quando eu estive vereador, e parece que foi positivo. A gente sabe que a Secretaria de Saúde Municipal de Montes Claros, através da sua ouvidoria, faz um trabalho espetacular. E nós sempre defendemos e continuo defendendo a ouvidoria descentralizada. Não sei como funciona hoje, presidente. Então eu deixo uma sugestão, se não existe, ver se há possibilidade do retorno dessa ouvidoria descentralizada nos hospitais, para tornar-se mais próximo das pessoas e mais efetivo, né, no momento da exaustão, das dificuldades levantadas pela população ou pelo usuário. E por fim, uma demanda que a gente sempre notou, que quando trouxemos para esta casa o projeto dos assistentes sociais e psicólogos das escolas, é justamente na intenção de fazer o levantamento, porque é muito fácil, às vezes, você falar que a pessoa está com déficit de aprendizado. Mas até hoje eu não conheço, pode ser talvez um desconhecimento meu, eu não conheço e nunca vi um trabalho feito em relação a logística, um trabalho efetivo, onde você consta de fato o déficit de aprendizado das crianças. E nós constatamos na época, só para terminar, que às vezes as crianças que falavam que tinha déficit de aprendizado, nossos colegas assistentes sociais estão aqui sabem disso, não era déficit de aprendizado, porque às vezes eles estavam envolvidos com outras coisas, e a gente sabe o que acontece nas periferias, e aí isso dá dificuldade da pessoa no aprendizado. Então eu gostaria de sugerir e trazer para a Secretaria Municipal de Saúde um levantamento em relação ao déficit de aprendizado das crianças, como está sendo feito, e se não, poder trazer para a Secretaria esse tipo de trabalho. Muito obrigado e estou muito lisonjeado por retorno. Mais algum conselheiro? Gosta? Boa tarde a todos e a todas. Senhor presidente, isso aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui, foi detalhado com a comissão que eu faço parte e vários conselheiros aqui presentes. E nós já fizemos uma varredura nisso que foi feito aí. Isso já foi passado para a gente, não é nada de a secretaria estar chegando aqui explicando a coisa, não tem nada a ver. Isso aqui já foi detalhado durante o ano. Eu tenho só que agradecer por esse grande trabalho da equipe. Obrigado. Mais algum conselheiro? É importante esclarecer que foi apresentado para os conselheiros na Secretaria Municipal de Saúde na semana passada todo esse documento, né, com as explicações. Nós tivemos alguns questionamentos. Lembrar que a aprovação ela vai ser com ressalvas, porque teve alguns dados que não foram apresentados, né? Porque eles não estavam acessíveis ainda para apresentação. Não é isso? Pelo Ministério da Saúde. Então é importante, é enorme. Eu conversei com o FEST que era muito para que a gente pudesse apresentar todas essas lâminas. Então, parabenizar ele por essa síntese, bem na síntese da síntese, né? Porque esse documento é a síntese.
ele ainda fez a síntese da síntese, né? Ele apresentou para a gente de forma muito clara. Falar aqui para o nosso conselheiro Fernando que é importante sempre fazer os encaminhamentos da mesa, tá? Para que a mesa possa encaminhar a secretaria para ver quais são as providências a serem tomadas. E nós temos algumas pautas importantes, essa pauta é extremamente importante, então é importante que a gente traga para o debate qualificado aqui dentro do Conselho, tá bem? E em relação aos pedidos, um pedido que eu não vi aqui na apresentação, depois eu queria que você explicasse tal, ou você vai me mandar de forma indireta, a relação dos valores que foram gastos com a questão do capelo, da PAI, do robocarista nos anos anteriores a 2025. É isso? Porque a gente houve um acréscimo significativo desses valores. Então é importante que isso foi um trabalho feito aí pela primeira conferência de saúde das pessoas com deficiência, que Montes Claros realizou, e nessa conferência a gente teve a indicação tanto do prefeito que haveria uma ação de fortalecimento dessa assistência. Eu não vi esse documento aqui, né, que eu fiz a solicitação. Nós não colocamos dos anos anteriores, a gente colocou do terceiro e do final. Não havia do final, aí nós inserimos do final. Mas eu encaminho para o Conselho dos anos anteriores, 2023, 2024, 25 já tem, 2023, 2024. É importante sempre mencionar que é um trabalho do Conselho a verificar quais são as situações que precisam ser potencializadas, né? E realmente foi um trabalho do Conselho afinco nessa gestão para que houvesse um aumento do recurso, um aumento de oferta e, consequentemente, mais pessoas sendo atendidas de forma mais qualificada aqui no nosso município. Eu fiz essa solicitação e eu não vi ela aqui no documento. Eu encaminho por ofício. Mais algum conselheiro? Fazer alguma colocação agora, secretário? Precisei me ausentar para resolver os problemas da secretaria. Queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, não sei se vocês prestaram atenção, mas o município de Montes Claros, no ano de 2025, investiu quase 100 milhões a mais do que o Estado de Minas Gerais na saúde pública. Isso é um compromisso da gestão do prefeito Guilherme, do vice Otávio, com o avanço da qualidade e a qualidade da saúde do município. A gente está falando de quase 30% de orçamento próprio investido em saúde. Apesar de nós termos diminuído o nosso percentual de gasto, nós qualificamos o gasto. Nós gastamos menos, mas nós entregamos mais à população. Então isso que a gente fala e sabe muito bem, que na saúde a gente chama isso de eficiência do gasto, né? Não basta a gente gastar mais, porque a saúde a gente sabe que a demanda ela é infinita, mas a gente precisa efetivamente fazer com que cada centavo, cada real que seja investido, ele se transforme numa ação, num serviço de saúde de qualidade para a população. Os dados não mostram aí claramente, porque o Fred coloca, mas a apresentação que foi encaminhada ao Conselho com tudo isso, se eu comparar os dados epidemiológicos de 2024, 2025 e agora de 2026, a gente vai perceber, o Valdeci está aqui da epidemiologia, nós diminuímos em mais de 98% o número de casos de dengue no município de Montes Claros
comparando 24 para 25. Queremos manter o índice, né, diminuindo mais ainda o número de casos de dengue, e se compararmos o número de casos de dengue na semana epidemiológica que nós estamos, que é a 8ª semana epidemiológica, comparados com 2025, nós reduzimos em 50% o número de casos de dengue comparado com 2025. Claro que nós estamos no meio do período sazonal, isso vai depender muito dos nossos esforços, do trabalho que estamos despendendo e, claro, da ajuda da população. Mas é só para trazer um dado relevante que a gente começou a trabalhar de uma forma mais eficiente para que a nossa população tenha mais saúde e qualidade. Esse é um número. Se a gente olhar para a assistência hospitalar e de média complexidade, nós aumentamos em 19,2% o acesso da população a serviços de média complexidade. Aí eu estou falando de consultas especializadas, de exames, de cirurgias eletivas. Eu estou falando de 19% a mais comparando com 2024. E nós estamos gastando menos. Então isso mostra que a gente está gastando com um pouco mais de eficiência, mas precisamos melhorar. Nós sabemos que a gente tem desafios muito grandes, principalmente no que se refere a acesso, né, às filas de espera, e isso vai ser trabalhado. Vamos apresentar um projeto para o Conselho, nos próximos dias, vamos apresentar ao Conselho o projeto da telemedicina, que é um recurso que está sendo divulgado, amplamente utilizado e incentivado pelo Ministério da Saúde. Nós já temos um planejamento e fomos contemplados com recursos pelo Ministério da Saúde para implementar a telemedicina, para aumentar a nossa capacidade de atender nas especialidades médicas. Então, vamos apresentar ao Conselho nos próximos dias esse projeto, e tem outros projetos que a gente vai trazer para o Conselho debater, porque o nosso interesse, o interesse do nosso prefeito é discutir acesso a ações de serviço de saúde, dar mais acesso, reduzir as filas, reduzir o tempo de espera. A gente sabe que exames simples como raio-x, como exames laboratoriais, tem demorado 30, 40, 60 dias. Então a gente está trabalhando internamente para que a gente reduza esse tempo e que efetivamente a nossa população tenha mais acesso às ações de serviço de saúde. Então, esse é um ponto. O João estava me colocando que o conselheiro Fernando fez 2 pontuações, uma delas em relação à especificação do dado por pessoa em relação ao TFD. A gente pode até tentar fazer isso, Fernando, mas é um trabalho meio hercúleo, sabe? Porque a gente vai ter que olhar usuário por usuário, abrir, enfim. Vamos tentar fazer para tentar trazer, ou talvez fazer uma média com todos os pacientes que utilizaram o TFD, né? E o total de gastos que a gente possa. Porque no TFD, gente, não existe. No passado existia recursos vinculados do Ministério da Saúde para a gente fazer o tratamento fora do domicílio. O Ministério da Saúde acabou com os recursos. Então o TFD hoje ele é 100% custeado pelo município. Tá? Então esse é um dado. O outro questionamento foi consultório na rua. Atualmente, Fernando, o município já atingiu o limite, o parâmetro estabelecido pelo Ministério para o número de equipes. Nós gostaríamos de ter mais equipes de consultório na rua, que é um trabalho muito importante, muito necessário para uma população que a gente sabe que vem crescendo, infelizmente, né, pelo empobrecimento da nossa população. Então isso é uma realidade. Mas hoje o município já conta com o número de equipes que o Ministério da Saúde disponibiliza para o município de Porto de Montes Claros. Tá?
órtese e prótese. O laboratório nosso de órtese e prótese, ele é um laboratório que atende a macro-região. Ele não é um laboratório que atende só Montes Claros. Então ele tem uma limitação financeira. E às vezes a demora, Fernando, em função da limitação financeira que tem dentro do próprio programa. Tá? E também tivemos um problema que está sendo sanado, que foi a empresa que fornecia as próteses, principalmente cadeiras de rodas, as cadeiras de rodas adaptadas, ela desistiu no meio do contrato. Então nós tivemos que fazer todo o processo de chamamento público para um novo processo licitatório, para que outra empresa, por isso que a gente tem disponibilizado até o momento somente a cadeira de roda convencional. As adaptadas a gente ainda está dependendo da formalização do contrato com a empresa que ganhou o processo licitatório, para que a gente possa voltar a fornecer as cadeiras de rodas adaptadas de acordo com a necessidade dos pacientes. Tá? Palavra novamente aos conselheiros. Eu convido agora o Márcio para falar sobre a... Não, vou fazer a votação, né? Os conselheiros efetivos, levante a mão para mim. Efetivos. Faz a conta. Qual a conta dele? Continue levantada. Os conselheiros favoráveis à aprovação do RDQA, do terceiro RDQA, levante a mão. Com ressalvas, né? A ressalva é das informações não prestadas, devido ao Ministério Público não ter fornecido, o Ministério da Saúde ter fornecido os dados. Tudo bem? Coloque isso no documento. Está fazendo a aprovação, mas ele não forneceu para que a gente pudesse fazer essa avaliação. Ok? Agora eu convido o Márcio para falar sobre a conferência. Boa tarde, senhor presidente, secretário municipal de saúde, mesa, nossos gerentes, companheiros de trabalho, coordenadores, representantes da Secretaria Municipal de Saúde, público presente. Senhor presidente, atendendo à determinação do nosso secretário municipal de saúde, do senhor presidente do Conselho Municipal de Saúde, todas as providências para a realização da 11ª Conferência Municipal de Saúde já foram tomadas. A conferência ela acontece nos dias 22, 23 e 24 de abril, será no espaço AB Eventos, sendo que a abertura no dia 22 às 19 horas e a conferência nos dias 23 e 24 das 7 da manhã às 17 horas. As pré-conferências municipais elas acontecem a partir do dia 10 de março, com a primeira pré-conferência sendo a pré-conferência de saúde da mulher, vai estar acontecendo lá no CIMANS. A segunda pré-conferência, que é a pré-conferência das pessoas com deficiência, acontece no dia 11, aqui na Câmara Municipal. A pré-conferência de saúde da micro-região do Grande Renascença acontece no dia 13, no Salão Paroquial da Igreja Menino Jesus de Praga, no bairro Alice Maia. No dia 14, acontece a do Santo 6, que vai acontecer no campus da FUNORTE, ao lado do hospital. Aí passa para outra semana, dia 18, se não me engano é a do Grande Major Prats, né? Independência, Grande Independência, acontece na Assembleia de Deus Madureira. Dia 19,
acontece a do Grande Major Prats, será na Unidade de Saúde Major Prats. Dia 20 acontece a do Grande Maracanã, no Caicu Maracanã. Na semana seguinte acontecem as pré-conferências a da Saúde da Mulher foi substituída mudou de data para servidores públicos municipais, então vem a pré-conferência de Saúde da Mulher substituída, pré-conferência de servidores públicos municipais, pré-conferência da igualdade racial, LGBTQIA+, e pré-conferência das pessoas em situação de rua. 3 delas acontecem na Casa da Cidadania, já será divulgado também a partir de amanhã, e a última acontece no Centro Pop, no bairro Canelas. Mais alguma informação? Todas de manhã, todas das 7h30 às 11h30 da manhã, entre os dias 10 e 27 de março. É sempre importante nesse período, nós estamos em um período extremamente crucial no Conselho Municipal de Saúde Municipal. Primeiro, é a questão das eleições, né, que nós vamos ter a renovação do plenário esse ano. Então é importante que todas as entidades acompanhem e respondam adequadamente os e-mails e os documentos enviados pelo nosso secretário executivo, tá? Preencha os formulários e para que a gente possa ter os dados bem fidedignos e também ter a possibilidade de ter um conselho que possa realmente representar os interesses da sociedade, que tenha a voz de toda a sociedade. É importante que a gente garanta isso. Esse ano é um ano da nossa Conferência Municipal de Saúde e é na conferência que nós definimos quais são os rumos que o Sistema Único de Saúde do Brasil vai tomar. Então, muitas das questões que nós estamos discutindo aqui, né, Fernanda, é necessário que elas estejam elencadas e firmadas no nosso documento da conferência, né? Ou seja, o Ministério da Saúde estabelece um limite para o consultório de rua, a gente pode solicitar que esse limite seja menor, né? Que tenha um consultório de rua com população menor. Então, tudo isso a gente tem que estar pensando em definir dentro da conferência. É importante, a gente sabe das dificuldades que as unidades básicas de saúde, atenção primária de saúde têm na questão do gerenciamento dos processos. É essencial que nós colocamos aí a necessidade de ter um gerente em cada unidade, né, entrar na conferência para que o Ministério Público possa, para que o Ministério da Saúde, o Ministério Público está por aí, que o Ministério da Saúde possa estabelecer isso como um recurso para vir para o município e não ser um recurso que tem que ser destinado da fonte do município. Então, todas essas inovações, esse incremento, né, de ações do SUS, é necessário que a gente já pense agora na conferência, para que a gente possa colocar no nosso documento, ser um documento forte, para ir para a conferência estadual e, consequentemente, chegar à conferência nacional. Então, é importante que a gente mencione qual é o rumo que nós queremos do SUS de Montes Claros, né, Eduardo? E qual o rumo que nós queremos do SUS em todo o país. Então, é a hora, é a oportunidade. E as conferências e as pré-conferências, elas têm a importância de iniciar esse debate, de levantar essas propostas e também de eleger os delegados. Então, os delegados, eles são eleitos na pré-conferência. Tá? Quem vai para a conferência? Eles são eleitos na pré-conferência para a conferência municipal. Somente as pessoas que forem eleitas delegadas têm direito a voto na conferência municipal. Às vezes a pessoa não quer ir na conferência e fala assim, eu quero indicar uma determinada proposta. Não tem como indicar propostas na conferência municipal. A conferência municipal, ela não indica propostas. As propostas, elas são encaminhadas e elaboradas na pré-conferência, porque a pré-conferência que vai montar, que vai aglutinar as propostas que vão ser debatidas e aprovadas na conferência municipal. Por isso que é tão importante a participação da sociedade nas conferências municipais.
E, infelizmente, depois desse período aí da pandemia, nós temos sentido um esvaziamento desse processo de conferência. Um esvaziamento, viu, Fernando? As conferências anteriormente, elas eram mais pulsantes, porque as pessoas, elas iam para levar suas ideias e seus debates para a conferência. Hoje elas colocam os debates dela na rede social. Ela critica, todo dia que eu abro a rede social, tem um tanto de gente criticando o serviço do SUS. Mas aqui mesmo eu nunca vi. Critica lá a questão do pronto-socorro, do pronto-atendimento, da UPA, da unidade que não está tendo atendimento, mas aqui, no espaço adequado para buscar soluções, eles não estão vindo. E a rede social recebe qualquer coisa. A rede social é igual papel higiênico, qualquer coisa aceita. Então, vamos mobilizar a sociedade para participar das pré-conferências. Quem tiver não há algum movimento social que tiver interesse em fazer plenária livre, pode se organizar e encaminhar para o conselho para que a gente possa receber esses documentos e também inserir ele dentro do projeto da conferência. Tudo bem? Mais alguma coisa, chefe? Lembrando, presidente, que são 13 pré-conferências, são 13 datas, onde cada uma serão eleitos 30 delegados. A estimativa é que a gente tem em torno de 390 delegados eleitos nas pré-conferências, e a estimativa de público é de 650 pessoas lá nas conferências, nos dias da conferência. Alexandre me lembrou bem. Todas as informações se encontram no Instagram do Conselho, @Conselho Municipal de Saúde e Morte, no site do Conselho. O telefone 2211-4356 também é o WhatsApp do Conselho, então quem quiser falar diretamente com o Conselho, é o número de telefone fixo, 2211-4356. O Instagram do Conselho é o Conselho Municipal de Saúde e Morte, tem o site também do Conselho Municipal de Saúde, e o Conselho está à disposição para todas as informações que fizerem necessárias. Bom? Fred. Eu só queria passar um dado que o Eduardo passou, só mostrar o slide aqui, secretário, que o senhor falou sobre a dengue. Aí tem uma arte, chega para dentro, vamos para frente, por favor. Em 2024 para 2025, a relação de queda dos casos de dengue chega a 97,65% os casos registrados de dengue no município de Montes Claros. E a gente tem diversas ações, tecnologia e ação integrada que derrubaram os casos. A prevenção ainda é a melhor arma, E aqui a gente tem todos os números confirmados em 2024, 18.620 e em 2025, 438 casos. Chikungunya, 534 e 59 em 25. Total notificados, 37.738 em 24, 5.131 em 2025, com 7 óbitos em 2024 e 0 óbitos em 2025. É o plano de contingência de arboviroses, são 23 mutirões dos dias D e operação Pente Fino, 540 armadilhas de ovo-trampas e 1.835 hectares que são monitorados através do drone. Só para complementar mesmo aquela informação que Eduardo colocou. E lembrando que o investimento, que como o Eduardo disse, transforma, São mais de 28 milhões destinados ao enfrentamento da dengue, fortalecendo equipes, ampliando exames, medicamentos, usando tecnologia. Obrigado. Finalizar esse tema é dizer que dia 28 nós teremos mais um dia D da dengue no município, na Praça da Lavanderia de Todos Santos Reis. A partir das 7 horas, uma grande movimentação junto com nesse dia nós faremos novamente o combate à dengue e
o dia D da vacinação. Então, e o Estado copiou o nosso, né? O último que nós fizemos. E o Estado também propôs fazer o combate à arbovirose e multivacinação no mesmo dia, copiando o último que Montes Claros fez no ano passado. Então, todos estão convidados, todos os conselheiros estão convidados a participar, que eu acho que é um momento importante para a gente mostrar para a população a necessidade de nos mobilizarmos para que a gente possa vencer realmente essa batalha contra o Aedes aegypti, que é um mosquito que em torno de 80%, cadê o Ramon, se eu estiver errado, Ramon, 80% dos focos estão dentro das residências, né? Que são os inservíveis, garrafa PET, pneus, latas, plástico, né? Calhas, os recipientes da geladeira, dos ar-condicionados, enfim, tudo aquilo que possa conter água e possibilitar que o mosquito se reproduza. O mais importante, gente, eu vejo todo mundo pedindo UBV, pulverização de UBV, de fumaceiro, mas o mais importante, e Valdeci sabe disso, não é a gente matar o mosquito, né? É impedir que ele cresça. Tá? Então, a estratégia do Ovitransfas, a estratégia da pulverização casa em casa, da visita casa em casa para eliminar possíveis criadores é fundamental para que a gente apresente números como nós apresentamos aqui agora, né? A gente está falando de 97% de redução de um ano para o outro. É extremamente significativo e a gente quer manter esses números nesse patamar. Então, cada um de nós é importante nesse momento. Importante, secretário, houve essa redução de 97%. A gente tem uma estimativa do que o município economizou com isso também, né? Porque é importante a gente ter essa dimensão do custo. As pessoas só sentem quando vê o número, né? Então, assim, 95% de redução, o que isso gerou na rede de economia que pode ser investido em outro, né? E quando o Fred apresentou, ele mostrou que proporcionalmente, né, nós investimos menos esse ano do que no ano passado, isso? Apesar de o número absoluto ser maior, né? O recurso financeiro foi maior, mas o investimento proporcional do município foi menor, né? E é importante que a gente mencione que essas ações que são feitas na promoção, elas têm um impacto significativo, ou seja, quanto deixou de gastar em tal atividade que foi investido em outra, né? Porque quando a gente fala só na questão da promoção, não dá para ver o impacto que foi as ações, né? Porque as ações do dia D, eu quero parabenizar aqui a Maria Clara pela condução, foi extremamente impactante na situação de saúde da cidade. Impactante, né? A forma com que planejou, a questão do acompanhamento pelas Ovitransfas, né? Isso, questão do drone, que está aí também sendo utilizado, tem várias outras estratégias sendo utilizadas que está potencializando a gente chegar numa situação, quase finalizando o período de chuva, sem ter um surto de nenhuma das arboviroses, né? E todo ano é muito diferente, né? Todo ano é muito diferente. A gente está chegando já no final desse ciclo sem ter esse surto na cidade. Então é importante que a gente mostre isso, por isso que eu falo que é sempre importante fazer essa questão histórica, né? O que era, o que nós ampliamos, o que a gente conseguiu reduzir e o que a gente pode ampliar, tá certo? Só em relação ao pedido dos conselheiros, reforçar, né, que estamos no processo de renovação
do Pleno do Conselho Municipal de Saúde nos Claros. Tá? Nós fizemos, o Alexandre, ele já encaminhou, Alexandre, os ofícios? Tá. Foi publicado hoje e nós vamos encaminhar os ofícios para as entidades que já estão representando, já representam aqui dentro do Conselho, já tem representantes. As demais que têm interesse também vão ter um processo, um link específico para apresentar a documentação. Não é garantia de recondução. Importante mencionar aqui, a entidade que está aqui no Conselho Municipal de Saúde não tem a garantia da recondução, mas já está na frente, certo? Ela já tem experiência, já sabe o fluxo, já participa do processo, mas não há a garantia. Tem entidades que têm cadeira aqui no Conselho que nenhum representante esteve em nenhuma das reuniões. Então, consequentemente, essa entidade, ela não representa. E se tiver outra entidade que tenha interesse, ela vai ser substituída. Uma questão de justiça. Tem entidades que têm 3 ou 4 representações do mesmo polo. Pode ser que ela não venha a ter essas 3 representações, seja 1 ou 2. Tá certo? Então é importante a gente entender isso, porque fala assim, o processo ele é transparente. E ele precisa ser justo. Então é a transparência e a justiça. Tudo bem? No site já está disponível, né? Fala ali, por favor. Pessoal, o edital, tanto na versão visual, verticalizada, quanto ele completo, já foi publicado no Diário Oficial hoje, com todas as atualizações que tinham necessárias para a condução do processo. Vai ser de uma maneira muito mais simples para quem já faz parte do Conselho, porque vocês vão precisar fazer a atualização cadastral. Tanto as entidades novas que têm interesse em participar, quanto as entidades que já fazem parte, vão ser disponibilizadas, vão ser feitos os cadastros de maneira online, virtual, por formulário. Dentro do site do Conselho, que vocês conseguem acessar pelo grupo, pelo Instagram do Conselho, ele vai estar lá certinho, um link completo, caso vocês queiram, e um link para esses formulários. Tanto a entidade de vocês, quanto vocês mesmos, vocês vão receber por e-mail hoje essas instruções com o link também, mas ele já está disponível para fazer esse cadastro, ok? Só lembrando que a comissão de avaliação, ela vai ela tem o poder de qualquer momento fazer esse requerimento de documentos. Por mais que esse documento virtual ele seja oficial e tenha validade igual, para qualquer tipo de conferência, a comissão de avaliação ele pode fazer esse requerimento se for necessário, tá bom? No mais, qualquer dúvida é só entrar em contato com a Secretaria Executiva. Obrigado. Palavras aos conselheiros, podemos caminhar para o encerramento. Nada mais tendo se tratado, declaro encerrada a nossa 262ª reunião extraordinária desse Conselho.
Já